Olá! Agora vamos entender o conceito prevencionista, que é a base da segurança do trabalho moderna. Vamos analisar a fundo a mudança de uma cultura que apenas reage aos problemas para uma cultura que, de fato, se antecipa ao risco. Vamos começar! Para organizar o nosso raciocínio, nós vamos percorrer 5 pontos essenciais. Começaremos com o que eu chamo de paradoxo da segurança. Em seguida, vamos analisar o conflito entre compensar e prevenir. Depois, vamos definir com clareza a mentalidade prevencionista, conhecer suas ferramentas práticas e, por fim, refletir sobre o futuro da nossa área, que é, sem dúvida, a antecipação. E o nosso ponto de partida é uma questão que, com certeza, intriga muitos profissionais, principalmente quem está no início da carreira em segurança do trabalho. Essa é a pergunta central. O Brasil possui um dos conjuntos de normas regulamentadoras mais detalhados e extensos do mundo. E ainda assim, os números de acidentes continuam alarmantemente altos. Onde está a falha? Bem, a resposta, como veremos, não está exatamente na falta de regras, mas na filosofia que existe por trás delas. E aqui, nós chegamos ao núcleo do problema. Existe um conflito fundamental, quase uma contradição, entre duas abordagens que coexistem na nossa legislação. De um lado, nós temos a legislação trabalhista, a CLT, que se concentra em compensar financeiramente o trabalhador exposto ao risco, através dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Do outro lado, a legislação previdenciária atua depois que o dano já aconteceu, concedendo benefícios como a aposentadoria especial. Percebem o ponto em comum? Ambas, em sua essência, são reativas. Elas lidam com o risco ou com a consequência do risco, não com a sua eliminação. O resultado prático dessa abordagem dupla é o que os especialistas chamam de monetização do risco. É um termo forte, mas preciso. Em vez de focarmos em eliminar a fonte do perigo, o sistema, sem querer, acaba criando um mecanismo para colocar um preço no risco, para pagar por ele. E veja, isso não é apenas uma interpretação teórica. A própria Confederação Nacional da Indústria, já em 2016, apontou exatamente essa questão. A cultura que prevalece muitas vezes incentiva a busca pela caracterização do risco para fins de pagamento e não para fins de controle e eliminação. A consequência disso no dia a dia é crucial de se entender. Para algumas empresas, numa análise de curto prazo, pagar um adicional pode parecer financeiramente mais simples ou mais barato do que investir em um projeto de engenharia, em uma mudança de processo que eliminaria o risco na fonte. Isso cria um perigoso desincentivo à verdadeira prevenção. Então, diante desse cenário, como nós podemos quebrar esse ciclo? A resposta está em uma mudança fundamental de perspectiva. É aqui que entra o conceito prevencionista, que é a verdadeira base da segurança e saúde no trabalho moderna. Vamos definir isso com muita clareza. O conceito legal de acidente de trabalho, aquele que leva à emissão da CAT, geralmente está atrelado à ocorrência de uma lesão. O conceito prevencionista, por outro lado, é muito mais amplo. Para a mentalidade prevencionista, acidente é qualquer ocorrência não planejada que possa resultar em um dano. Não que resultou, mas que possa resultar. O foco muda da consequência, que é a lesão, para a causa, que é o evento não programado. E aqui está um ponto fundamental, talvez o erro mais comum para o profissional que está começando. A prevenção não é uma ação que se toma depois do acidente, ao preencher uma CAT. A prevenção genuína, a prevenção de verdade, é um processo que começa muito antes. Ela começa na análise do risco. É agir antes que qualquer coisa aconteça. E essa antecipação segue um ciclo lógico, um processo contínuo. Primeiro, nós identificamos os perigos. Depois, analisamos e avaliamos os riscos associados a eles. Em seguida, implementamos medidas de controle para eliminar ou mitigar esses riscos. E, por fim, um passo que nunca termina: monitorar continuamente a eficácia dessas medidas. É um processo vivo, dinâmico. Muito bem, entendemos a filosofia. Mas, como essa mentalidade se traduz em ações concretas no dia a dia? Vamos ver as ferramentas que materializam essa abordagem. A principal ferramenta que temos hoje no Brasil é o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que se materializa através do PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. O GRO é, por definição, um processo contínuo, focado na melhoria das condições de trabalho. O objetivo dele é um só: preservar a saúde e a integridade das pessoas. Ele é a resposta normativa direta àquela cultura de monetização do risco que nós discutimos lá no início. E é importante notar que essa não é uma iniciativa isolada do Brasil. Muito pelo contrário,
Ela alinha o país às melhores práticas globais de gestão. A norma internacional ISO 45001, por exemplo, que é a referência mundial em sistemas de gestão de SST, é toda estruturada em torno da prevenção proativa, da identificação de riscos e da melhoria contínua. Essa imagem dos dominós ilustra o conceito de forma perfeita. Um acidente grave raramente é um evento único e isolado. Ele costuma ser a última peça de uma longa cadeia de falhas menores. A cultura reativa espera o último dominó cair para então agir. A prevenção proativa, a mentalidade prevencionista, age lá na causa raiz, impedindo que a primeira peça sequer tombe. Isso nos traz a nossa conclusão. A mensagem fundamental de toda essa análise é sobre uma transição. É sobre sair de uma cultura de reação e adotar de verdade uma cultura de antecipação. No final das contas, as ferramentas e as normas são essenciais, mas a mudança real vem da cultura organizacional. E a palavra-chave para essa mudança é conscientização. Um ambiente de trabalho verdadeiramente seguro nasce da formação e do engajamento de todos, desde a alta gestão até cada colaborador, com todos entendendo o porquê por trás das ações de segurança. Para encerrar, eu deixo uma reflexão para a prática profissional de cada um. A atuação no dia a dia tem sido focada em remediar o acidente ou em, de fato, antecipar o risco? A resposta a essa pergunta define o futuro da segurança do trabalho. Logo abaixo deste vídeo, acesse a visão geral da aula, onde o conteúdo está organizado para fixação e estudo.